Olá, queridos alunos, queridas alunas. Boa noite para mim, bom dia, boa tarde para vocês, boa madrugada. Prof. Lívia na área com mais questões no nosso projeto OAB por Questões. Bora começar? Então vamos lá compartilhar aqui a minha tela com vocês. Projeto OAB por Questões, Prof. Lívia aqui com vocês, para resolvermos questões da segunda fase da OAB, direito do trabalho, direito material, porque a gente sabe que o nosso examinador, em algum momento, ele vai se repetir, a nossa matéria não é tão extensa assim como outras matérias, e se preparando comigo aqui por questões, você vai perceber o quão preparado para qualquer pegadinha, para qualquer coisa que o seu examinador possa trazer para você. Lembrando sempre, meus queridos, que os senhores são formados, os senhores já são doutores do direito, vocês trabalham com isso, vivem isso, então fiquem tranquilos. O exame da ordem é só uma prova e vocês têm total competência, capacidade de passar por ela. Eu gosto de iniciar lembrando aos senhores que cada questão deve ser fundamentada de modo que a mera citação do dispositivo legal não vai conferir para nós a pontuação. Mas isso os senhores já estão calejados de saber, sabem muito bem que vocês precisam explicar. E se forem meus alunos, sabem como sou chata nesse sentido. Tem que fundamentar. Vamos para a nossa primeira questão, então, para a gente treinar isso. Opa, passei, deixa eu voltar. Prova aplicada aqui em 2016, 20º exame. Rafael trabalha há 5 anos na empresa Come Come Gêneros Alimentícios S.A., município de Niterói, Rio de Janeiro, como auxiliar administrativo. Entretanto, sem qualquer razão aparente, gravemos isso, sem qualquer razão aparente, seu empregador decidiu transferi-lo para Taubaté, São Paulo. Queria mandar Rafael para outro estado, assim, sem mais nem menos, acordou com vontade, onde se localiza uma das filiais da empresa. Apesar das ponderações de Rafael ao seu empregador, esse se manteve irredutível. Diante disso, responda aos itens a seguir. Então vamos lá, meus queridos. Observamos o seguinte: Rafael trabalhava no Rio de Janeiro, 5 anos lá em Niterói, sem mais nem menos. O empregador disse: hoje tu vai mudar de filial, te quero lá em São Paulo e você vai para lá em Taubaté. Aí a gente tem que estar ligado, ele pode fazer isso? Ele não pode fazer isso? Quais circunstâncias ele poderia ou não pode nunca? E aí o nosso examinador vem perguntar para a gente justamente nesse sentido, mas os senhores já estão aqui ligadaços nisso. Letra A. Analise se é possível a transferência de Rafael sob o aspecto da legalidade e fundamente. Lembrando que a mera citação do dispositivo legal não vai conferir aos senhores a pontuação almejada. E letra B. Considerando o risco iminente da transferência, na qualidade de advogado de Rafael, qual a medida a ser adotada por você? Você, operador do direito. Vamos lá, então, por partes. Vamos como Jack Stripador. Letra A. É possível a transferência de Rafael sobre o aspecto da legalidade? E os senhores, muito espertamente, competentes que só os senhores, estão com a CLT na mão e vão lá, índice remissivo, que eu sei que os senhores estão ligados nisso, já falamos na aula anterior, índice remissivo salva. Vai lá, transferência. Chegou em transferência, os senhores com certeza irão encontrar o artigo 468 da CLT, que vai dizer para a gente: nos contratos individuais de trabalho, só é lícita a alteração das respectivas condições por mútuo consentimento. E a gente volta aqui no enunciado e vemos que Rafael ficou triste, Rafael ponderou, falou: empregador, não faça isso comigo. Tenho esposa, filhos, estou tudo matriculado nas escolas, não me manda para São Paulo. E aí o artigo 468 diz que tem que ter o mútuo consentimento. E ainda assim, desde que não resulta em direta ou indiretamente
prejuízos ao empregado. Claramente, a questão nos aponta que Rafael não queria ir e que, consequentemente, pode ser que eventual prejuízo acarrete a ele, sob pena de nulidade da cláusula infringente desta garantia. Tudo bem. Encontramos aqui o artigo 468, que diz que qualquer alteração precisa de mútuo consentimento. Estamos legais nisso, já frisamos esse enunciado. Mas e quanto à transferência? Será que eu consigo encontrar um artigo específico sobre transferência? É claro que os senhores já, inclusive, já encontraram. Só olhar para baixo, artigo 469. O empregador é vedado. Destaca aí, para o que você está fazendo, pega a sua CLT, faz esse acordo comigo, pega o seu destaca-texto, escolhe uma cor bem bonita, eu gosto muito de amarelo, pega aí e risca, é vedado, para você bater o olho e já ir no vedado, assim, você vê que é proibido. Ao empregador é proibido. Onde você vê vedado, lê-se proibido transferir o empregado sem sua anuência. Meus queridos, Rafael queria ir? Rafael não queria ir. É vedado transferir o empregado sem a sua anuência. Já conseguimos encontrar dois fundamentos legais para a nossa letra A. Olha como os senhores são competentes, como os senhores são sagazes e vão gabaritar esta prova. Ao empregador é vedado transferir o empregado sem a sua anuência. Vai lá, pega o seu destaca-texto, coloca aí na sua CLT, vedado, sem a sua anuência, para a localidade diversa. Daqui resultar o contrato. Rafael foi contratado para trabalhar em Niterói, estava lá há 5 anos. Agora, quer mandar ele para Taubaté, lá em São Paulo? Nananina, não. Não se considerando transferência que não acarretar necessariamente a mudança de seu domicílio. Então, vejamos, vamos imaginar o seguinte, esse cenário assim. Eu moro em Vitória, Vitória, capital do Espírito Santo. E aí eu trabalho numa filial de Vitória, mas no bairro de Jardim Camburi. O meu empregador quer me transferir para o bairro de Jardim da Penha. Eu não precisei mudar de domicílio, eu mudei a minha prestação de serviço de bairro, então aqui não aplicaria o 469. Vamos ficar atentos também nesse final aqui. Mas a nossa questão, Rafael iria para outro estado, ele precisaria necessariamente mudar de domicílio. Não dá, né, gente? Ir para São Paulo e ir para o Rio de Janeiro todos os dias prestar os seus serviços, fica inviável. Mas nessa seara aqui, nessa toada que estamos falando de transferência, eu trouxe para os senhores uma situação aqui, ó. No 469, no parágrafo 1º, vamos observar que eu acho válido, já que a gente está falando de transferência, vamos falar direito. Não estão compreendidos a proibição deste artigo, que falamos agora há pouco, que era vedado. O que é vedado? A transferência sem sua anuência. Então, o parágrafo 1º deste mesmo artigo 469 diz para a gente, não estão compreendidos nessa proibição os empregados que exerçam cargo de confiança. Eu pergunto aos senhores, não é nosso enunciado Rafael exercia cargo de confiança? Não exercia cargo de confiança, coisa alguma. Não ficou claro para nós, então desconsideremos. Outra coisa importante, quando você estiver lendo o seu enunciado, estiver lendo ali a sua questão, foca no que está escrito, não imagina, mas eu acho que ele quis dizer isso. Se ele quisesse, ele tinha dito. Se ele quisesse, ele tinha dito. Foca no que está escrito. Não estava escrito que Rafael exercia cargo de confiança, portanto, vamos desconsiderar essa alternativa. E também não estão compreendidos na proibição aqueles cujos contratos tenham como condição implícita ou explícita a transferência. Era o caso de Rafael, senhores. De modo algum, não ficou claro para nós, então não vamos levar em consideração. Eu trouxe isso justamente porque o examinador, que é bicho ruim, examinador é bicho do mal, ele vai querer brincar com você. Você vai estar lá na hora da prova, às vezes nervoso, e você vai se deparar com esse aqui, ó, com esse parágrafo 1º, na hora que estiver resolvendo sua questão, e vai se lembrar de mim, que vou dizer para os senhores, tá escrito? Não tá? Então não leva a imaginação para lugar que não tem que ir. Foca no que está escrito.
Também trouxe para os senhores aqui o parágrafo 2º desse mesmo artigo, 469 da CLT, que é um artigo, pitel para cair em prova, muito bom, que diz para gente, é lícita a transferência quando ocorrer a extinção do estabelecimento, ou seja, pode ser, no caso, em que não haja, de fato, o consentimento, a vontade do empregado de ir para outra localidade, mas se a empresa fechou, aí o artigo 469, parágrafo 2º, traz essa opção para a gente. É lícita, sim, quando da extinção do estabelecimento em que trabalhar o empregado. O enunciado trouxe isso para a gente, meus senhores? Nananina, não. Meus amigos, não tem nada disso escrito. Não está escrito, não vamos imaginar, não vamos idealizar. O examinador, quando ele quiser, ele vai escrever. Não imagine. Bora aqui, trouxe mais uma situação. Uma súmula, na hora que você estiver lá, mexendo na sua CLT, no seu índice remissivo, muito provavelmente, eu tenho certeza, você vai encontrar essa súmula no seu índice remissivo. Súmula 43 do TST. Presume-se abusiva a transferência de que trata o parágrafo 1º, que falamos agora, do artigo 469, sem a comprovação da necessidade do serviço. Então, veja só, o artigo 469, parágrafo 1º, nos diz que não estão abrangidos, compreendidos na proibição, aqueles empregados que exerçam cargo de confiança ou que tenham como condição implícita ou explícita a transferência. Mas, mesmo assim, vem o TST e diz que presumir-se-á como abusiva a transferência naquela situação do parágrafo 1º, sem a comprovação da necessidade do serviço. Veja só, está muito bem amarrado. Mas qual é a nossa situação aqui do Rafael? Rafael estava em Rio de Janeiro, deveria ir para São Paulo e não queria ir para São Paulo. Não exercia cargo de confiança e também a sua função não estava escrito para nós, então não vamos considerar como que tivesse implícita ou explicitamente a necessidade da transferência. Também não ficou configurado para nós a necessidade de Rafael sair daquela localidade para a empresa. Também não ficou claro para nós que Rafael estava no estabelecimento que ia ser fechado, extinto. Então, está vendo como você é capaz? Está vendo como é que você raciocina rápido? Você já entendeu que Rafael não deveria ir. Mas eu te pergunto, meu querido amigo, meu querido aluno, se ele tivesse que ir, quem ia pagar para ele ir essa transferência? Hein? Quem vai ter que arcar com esse ônus? Porque examinador é bicho ruim, é bicho do mal, e ele pode chegar com essa pergunta para você, ele falar, dar a entender para você que quem tem que pagar essa situação toda tem que ser meio a meio, ou que é o empregado. Mas quem de fato tem que pagar, senhores? Eu trago aqui artigo 470. As despesas resultantes da transferência correrão por conta do empregador. Você não quer que eu vá? Então pague para eu ir, seu danado. Preenchidos os requisitos legais, que já falamos agora há pouco, para a transferência, quem paga essas despesas, que é a mudança, o transporte, o frete, é a empresa. Quer que eu vá? Pague para eu ir. Preenchidos os requisitos, pague para eu ir, seu danado. Não vou tirar do meu bolso, não. Nananina, não. Quem é a parte hipossuficiente da relação? Não é o empregado? Então, é mais do que justo que o empregador pague por essa transferência. As contas correrão por conta do empregador. Então, senhores, como é que fica a nossa questão? Voltemos à pergunta. Analise se é possível a transferência de Rafael sob o aspecto da legalidade. Os senhores já estão assim, calejados de conhecimento sobre este ponto de transferência. Olha como é que fica bonito. No caso em comento, para dar aquela fundamentada, falar bonito, trazer, pode ser também, no caso em tela, a transferência é ilícita, pois não houve concordância do empregado. Rafael não queria ir, gente. Não foi demonstrado a real necessidade do serviço, nem extinção do estabelecimento, nos termos do artigo 468 e 469, ambos da CLT. O examinador chora de emoção ao ver tamanha competência em discorrer sobre um tema complicado. Vocês são muito espertos. Esse tema é complicado. Vocês viram as nuances que
e ficam em volta disso. E aí, como os senhores pontuariam? Eu trago aqui para vocês. Dizer que não é possível, pois não houve a concordância do empregado, 0,5, olha só, meio ponto. E a indicação do dispositivo 468 ou artigo 469, você pontua mais 0,1. E eu volto a dizer para os senhores, se você não encontrar o dispositivo legal, você vai responder? Com certeza você vai responder, porque acabamos de verificar que a pontuação do dispositivo legal é muito menor, é 0,1. A fundamentação de você entender, discorrer sobre o tema, você dizer, não, Rafael não queria ir, essa transferência é ilícita, não tinha concordância do empregado, meio ponto, quase fechou a questão. Então, responda. Prometa para mim, você não vai deixar questões em branco. Você tem o conhecimento dentro de si, você já é formado. E o examinador quer testar isso, mas você vai ser superior a isso. Você vai escutar a voz da sua consciência, do seu coração, do seu anjo da guarda, do seu Deus, que for. Você vai responder essa questão, porque você sabe. Acho que tivemos uma instabilidade aqui. Vamos voltar. Peço desculpas. Estava dizendo aqui que não, se você disser que não é possível, você pontua 0,5 e a indicação do dispositivo legal apenas 0,1. Então, não deixe jamais de responder a sua questão. E eu digo mais, quando você estiver chegar a sua OAB na sua mão, comece pelas questões. Resolva primeiro as questões e depois fique só com a peça. Assim você já vai pontuando, 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 pontuando. Quando chega na peça está mais tranquilo, porque já sabe que tem pontos garantidos, porque sabe que é competente, sabe que vai dar tempo e resolve sua peça com muito mais tranquilidade, sabendo que sua prova já está pronta. Então vamos seguir. Temos ainda a letra B, nesse caso de Rafael. Considerando o risco iminente da transferência, Rafael está assim, ai meu Deus, ele vai mandar eu ir, não posso perder meu emprego. Você é procurado, olha, na qualidade de advogado de Rafael, qual medida a ser adotada por você? Então, doutores, está questionando aos senhores, como advogado de Rafael, vocês estão ali sentadinhos no escritório, de repente chega Rafael, desesperado, doutor, doutora, me socorra, me ajude, o que faço? Não quero ir, não posso ir, mas necessito de meu emprego. Você escuta tudo isso e começa a matutar. O que farei? É uma situação de extrema urgência? Não dá tempo de discutir o mérito todo? Aí você pensa, é urgência. Não dá tempo de ficar discutindo mérito, não dá tempo de vir à audiência e discutir se há conciliação, se não há. O que fazer? E aí você se lembra de um instituto que o senhor com certeza já deve estar aí matutando. Artigo 659, inciso 9º, competem privativamente aos presidentes das juntas, além das que lhe forem conferidas nestes títulos e dos decorrentes de seu cargo as seguintes atribuições. Olha que perfeitíssima. Inciso 9º, conceder medida liminar até a decisão final do processo em reclamações trabalhistas que visem tornar sem efeito transferência disciplinada pelos parágrafos do artigo 469 dessa consolidação. Você vai pensar, gente, eu preciso resolver isso para ontem, ele não pode ir, o que faço? Pego o meu índice reversivo, vou lá liminar, ou vou em tutela e vou encontrar o artigo 659. Eu sei que vocês vão encontrar esse artigo 659, mas aproveitem que estamos juntos agora. Abra a sua CLT, vai lá no artigo 659, inciso 9º, destaca ali, como fiz aqui, destaca medida liminar, destaca embaixo transferência. Você sabe que sabe, e eu só quero lembrar os senhores que vocês sabem. Mas imagine que os senhores não encontrem o artigo 659, mas vocês sabem que existe a tutela de urgência lá no CPC também. E é possível, porque os senhores sabem,
a aplicação subsidiária naquilo que não for de encontro às normas do direito do trabalho. E aí pode ser que você não encontre o 659, mas pode ser também que os senhores se lembrem, porque já trabalharam nos estágios, porque já viram em outras decisões o seguinte artigo, artigo 300 do CPC. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano. Ora, essa, Rafael não quer ir, o empregador está mandando. Se ele for, o dano está configurado e ele tem direito. Está lá expresso que ele precisa ter multa mútua, aceitar mutuamente essa transferência. E ele não aceitou, ele não queria. E ali, ó, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. É exatamente isso que eu quero. Eu quero prevenir que ele vá. Eu não quero que ele vá. E aí, você vai ler um pouquinho mais para baixo e vai encontrar no seu CPC o artigo 303, que diz para nós, nos casos em que a urgência for contemporânea, ali, ó, junto com a propositura da ação, junto ali, ó, contemporânea, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide do direito que se busca realizar e do perigo de dano, de novo, ou do resultado, ou do risco ao resultado útil do processo. Queridos, é exatamente o caso de Rafael. Rafael não quer ir, Rafael precisa da sua ajuda como advogado trabalhista que é. Ele está te recorrendo e você não há tempo. Preciso resolver isso para ontem. O que faço? Tutela de urgência. Eu busco a medida liminar. E aí voltamos aqui para a letra B para respondermos, considerando o risco iminente da transferência na qualidade de advogado de Rafael ou advogada de Rafael, qual a medida a ser adotada por você? E o senhor, a senhora vai dizer perfeitamente, de modo até a emocionar o seu examinador, vai dizer o seguinte: deverá ser ajuizada uma reclamação trabalhista justo com o pedido de antecipação de tutela, de urgência ou pedido liminar, a fim de suspender a transferência até a decisão do processo. Não vai transferir nananina, não. Nos termos do artigo 659, inciso 9 da CLT, e nos termos dos artigos 300 e 303, ambos do CPC. Meus amigos, que fundamentação, que perfeitíssimo. Você viu lá, risco iminente de transferência. Risco, o que traz risco na sua cabeça? Risco resultado útil do processo, perigo de dano, e você se remete imediatamente a liminar. É urgente, é para ontem, e você gabaritou mais essa questão. Olha como é que ficaria a pontuação. Se você disse que precisa ajuizar uma reclamação trabalhista com um pedido liminar para suspender a transferência, pontua imediatamente 0,55. 0,55. A indicação do artigo 659, inciso 9 da CLT, 01, fechou a questão. Ou você pode dizer que seria a tutela de urgência ou a tutela antecipada, também pontua 0,55. Indicar o artigo 300 ou 303 do CPC, pontua também. Qualquer um desses três artigos, os senhores estariam pontuando. E aí eu venho dizer aos senhores novamente, vou reforçar esse pedido, não deixa de responder. Faz esse compromisso comigo. Você chegou até aqui, você sabe, você poderia estar fazendo qualquer coisa, assistindo uma série, saindo com seus amigos, mas não, você está aqui comigo, nesse projeto, nesse compromisso. Você não é qualquer pessoa, você é uma pessoa que está buscando um sonho. Você vai realizar esse sonho, é só uma questão de tempo. E não é por deixar de responder uma questão, porque não encontrou o dispositivo legal, que você vai perder essa oportunidade. Faz esse acordo aqui comigo. Vamos combinar. Estamos juntos nessa. Qualquer coisa que eu puder auxiliar os senhores, estou à disposição, tá? Até a próxima aula com mais questões. Vamos discorrer bastante, aprender juntos, tá ok? Um beijo!